Jesus teve fome. Que expressão, meus amados irmãos. Jesus teve fome. Está escrito. Meus amados, estamos de volta e na tarde deste dia nós iremos estar comentando sobre este texto ora lido no livro de Marcos, o capítulo 11 e os versículos 12 a seguir. Nós temos lido o que está escrito desta forma aqui, ó. No dia seguinte, quando saía de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figo. E Jesus falando disse-lhes: nunca mais coma alguém figos de ti, ou fruto de ti, para sempre. E os discípulos ouviram isso. Amados irmãos, queridos ouvintes, você que está me ouvindo nesse momento aí na Rádio Clube, aqui na Rádio Clube de Itaituba, você está sintonizado na 102.7. E você que também está me assistindo pelo Facebook, tenho uma palavra de Deus neste comentário de hoje. E talvez não seja um comentário que você já ouviu, ou talvez já ouviu, mas talvez não na mesma proporção que Deus tem me revelado alguma coisa neste texto. O texto está dizendo que no dia seguinte, quando saía de Betânia, teve fome. Aqui está falando de uma trajetória. Jesus está indo a Jerusalém. E sempre que Jesus ia a Jerusalém, durante seu ministério terreno, ele esteve por lá pelo menos umas 3 vezes. Jesus não pernoitava em Jerusalém. Ele sempre, quando ia para lá, ele ficava em Betânia, uma vila que distava de Jerusalém cerca de 3 quilômetros. E ele estava saindo de Betânia e indo para Jerusalém. E a ida dele a Jerusalém era para ir ao templo. E quando ele chega no templo, ele percebe a desordem que havia no templo. Ele expulsa os cambistas, solta os pássaros e tosse um chicote, um açorrague de cordas e bate nas pessoas. E diz às pessoas que eles têm feito da casa do Senhor covil de ladrão e de salteador, esconderijo de ladrão. No entanto, não é sobre esse assunto que eu quero. Eu não quero falar desse episódio no templo em Jerusalém. Eu quero falar do episódio do percurso de Jesus de Betânia para Jerusalém. Quando ele saía de Betânia indo para Jerusalém, a Bíblia está dizendo aqui que ele de longe viu uma figueira que tinha folhas. E ele foi até esta figueira procurar um fruto, alguma coisa, pois o texto revela que Jesus estava com fome. Então, se Jesus estava com fome e ele viu uma figueira perto do caminho e que tinha folhas, então o objetivo de Jesus era chegar àquela figueira e achar figo maduro ou fruto para que ele alimentasse a sua fome. O texto está dizendo que Jesus não achou nada naquela figueira senão folhas. Jesus disse: nunca mais coma alguém fruto de ti. Jesus amaldiçoou aquela figueira. Mateus é mais categórico e diz assim: imediatamente a figueira secou-se até a raiz. O apóstolo Marcos aqui, o evangelista Marcos diz aqui que não era tempo de figos. Se não era tempo de figo e Jesus se direcionou até a figueira procurando um figo, procurando um fruto, procurando alguma coisa, se não era tempo de ter alguma coisa lá, por que então Jesus amaldiçoou a figueira? Eis aqui
a mensagem do Senhor. Não era tempo de fruto, não era tempo de figo, mas a figueira estava aparentando algo que ela não era de verdade. O que quero dizer com isso? É uma parábola. É uma parábola e nós não podemos pegar o pé da letra e imaginar que esta palavra de Jesus era só para os judeus, para os fariseus, para a época dele. Não. É uma parábola que envolve personagem, envolve lugar, envolve coisas, e que essas personagens inseridos nesta parábola precisa ser interpretado e a gente precisa saber do que se trata. Nós precisamos saber qual a mensagem de Deus para nós nesta parábola, neste texto. Por que que Jesus amaldiçoa a figueira? A figueira se refere a alguém ou a uma igreja. Aqui não está se referindo apenas a uma árvore. Não, aqui não é uma árvore. A interpretação não está se referindo de uma árvore. Está se referindo a uma pessoa. Está se referindo a uma igreja. Está se referindo a uma nação. Logo, a gente precisa entender também a geografia histórica. Aquela figueira estava perto do caminho. Jesus a viu de longe. Detalhes. Quando nós vamos observar a palavra de Deus, a palavra nos revela que o caminho é Jesus. Jesus é o caminho. E aquela figueira estava longe ou perto do caminho, mas não estava no caminho. Se a palavra se refere que a figueira é uma pessoa ou uma igreja, nós precisamos entender que aquela pessoa ou igreja não está perto de Deus, não está no caminho certo. Detalhes que nos chamam a atenção. Por que que aquela figueira estava naquele local e não era tempo de fruto e ela estava com folhas? Eis o detalhe, a figueira, naquela época do ano, naquela extensão do ano, todas as figueiras estavam sem folhas. Não era tempo de fruto. A Bíblia diz, não era tempo de frutos. Porém, aquela figueira estava com folhas. E o que significa a folhagem da figueira? A folhagem da figueira significa que quando o inverno chega, quando chega o período de produzir figo, as figueiras enfolham e junto com as folhas vem o fruto. Se tem folhas, tem frutos. Se não tem folhas, não tem frutos. Naquela época, naquele momento, a única figueira que estava se apresentando com folhas era aquela do texto. Logo o Senhor Jesus viu de longe. Por que que Jesus viu de longe? Porque ela não estava perto, ela estava longe do caminho. Jesus é o caminho. A figueira se refere a uma pessoa ou a uma igreja. Então, se Jesus vê de longe, significa dizer que o olhar de Jesus contempla tudo e todos. Não importa se está perto ou se está longe. E se está longe, está afastado do caminho. Se está afastado do caminho, está longe de Jesus. Jesus com fome viu uma figueira. Ele pode ter imaginado, não, nessa época não é tempo de fruto. O apóstolo, o evangelista Marcos registrou aqui, não é tempo de fruto. Mas a figueira está aparentando ser. Jesus foi lá verificar aquela visão. Por que que aquela figueira estava com folhas? Evidentemente, devia ter fruto. Jesus com fome, viu uma figueira com folhas e disse, vou saciar a minha fome. Chega na figueira e não encontra frutos. Posso imaginar Jesus dizendo, não, mas algo está errado. Não é tempo de fruto, tudo bem. Mas por que que esta figueira se apresenta tão bem? Por que que ela está tão bem, mesmo distante do caminho, mas está tão bonita, aparentemente perfeita?
Aparentemente é uma pessoa bem trajada, é uma igreja bem ornamentada, mas cadê o fruto? Irmãos, estão entendendo a mensagem? A mensagem, Jesus está dizendo: por que te aparenta tão bem se não é o que te aparenta ser? Em outras palavras, Jesus chama aquela figueira de hipócrita. Jesus chama aquela igreja de hipócrita. Aquela pessoa de hipócrita se apresenta ser aquilo que de fato não é. É uma mensagem não muito boa de se ouvir, mas é a realidade momentânea. Naquele momento, Jesus viu a figueira com folhas. E a figueira com folha precede o fruto. A folha precede o fruto. Se tem folha, tem fruto. Mas aquela figueira tinha folha e não tinha fruto. Jesus imediatamente disse: nunca mais coma alguém fruto de ti. A expressão de Jesus, nunca mais, significa dizer que aquela figueira já havia produzido, já tinha alimentado alguém. Aquela igreja era uma bênção, aquela pessoa era uma bênção, mas naquele momento ela estava afastada do caminho, aparentando ou ostentando ser aquilo que de fato não era. E diante dos olhos de Deus, não dá para passar disfarçado, meus amados irmãos. Mas certa feita Jesus mandou a carta, várias cartas, na verdade 7 cartas, às igrejas da Ásia. Revelou-se para João lá na ilha de Pátimo. E uma das cartas para uma das igrejas, o Senhor Jesus dizia assim: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei na sua casa e cearei com ele e ele comigo. E algumas pessoas pegam esse texto e pregam para pessoas que não são crentes ainda e diz: abre o coração para Jesus. Jesus está no teu coração, quer entrar. Na verdade, Jesus está na porta da igreja, de fora da igreja. Não há espaço para Jesus em algumas igrejas. Nós podemos ver, meus irmãos, muitas igrejas hoje em dia, não falo igreja no sentido espiritual, mas no sentido templo. Muitos templos ornamentados, bonito, tradicionalmente muito embelezado. Mas será que Jesus está dentro da igreja? Será que Jesus está do lado de dentro? Ou será que ele está na porta procurando entrar? Ele diz assim: eu estou na porta e bato, se alguém ouvir. Se alguém ouvir, quer dizer, por que Jesus insiste na carta lá da igreja, se alguém ouvir a minha voz? Porque parece ser tão fácil ouvir a voz do Senhor. E quando há necessidade da nossa atenção está dobrada para ouvir a voz de Deus, ouvir a voz do Espírito Santo, em uma igreja que Jesus está do lado de fora, porque do lado de dentro há bagunça, há movimento que não é de Deus, há movimento humano, há coisas estranhas acontecendo. Quando isso acontece, Jesus está do lado de fora. E ninguém ouve a voz do Senhor, porque não tem a voz do Senhor dentro da igreja. Não tem a voz do Senhor dentro da congregação. Jesus quer entrar, mas a porta está fechada. Ninguém ouve porque está envolvido com coisas passageiras, efêmeras, com coisas mundanas. Jesus está fora. Então Jesus chega para aquela figueira e diz: olha, você já deu fruto, você já era uma bênção. Alguém já alimentou-se do produto da figueira. Mas agora, nessa época, não é época de fruto. Mas exatamente, eis a razão da questão. Não é época de fruto, mas você está aparentando ser. Você está aparentando ter fruto. E diante dos olhos de Deus, ninguém passa, irmãos. Deus contempla o profundo, o oculto e o escondido. Deus não se deixa enganar com folhagem. Deus não se deixa enganar com capa. Você é ou deixa de ser. Diante de Deus não existe meio termo. Ou é ou não é. Ou você é servo de Deus, ou você deixa de ser.
É uma mensagem um pouco rígida, um pouco dura de se ouvir. Uma certa feita Jesus estava comentando e dando um discurso não muito favorável às pessoas que lhe ouviram. E muitos dos judeus começaram a abandonar Jesus e dizer: duro é esse discurso, eu não aguento ficar aqui. Aí as pessoas começavam a ir embora, porque não suportavam ouvir a mensagem de Jesus. Hoje em dia não é diferente. A gente vai para as igrejas pregar no domingo, tem meia dúzia de crente num departamento, tem uma dúzia em outro departamento. No total, parece que mais de 80% da igreja hoje está desigrejada. Os cultos vazios, os púlpitos não tem mais a quantidade de obreiros. Para onde foi esse povo? Estão todos desigrejados. Por quê? Será que é por falta da palavra de Deus? Ou será que é porque a palavra de Deus não está concordando com a atitude e a consequência de vida de muitas pessoas? E a palavra de Deus não vai concordar com o erro de ninguém. Eu preciso me reduzir e me enquadrar na doutrina da palavra. Ela não vai concordar com minha atitude errada, com meus pensamentos perversos, com minha índole pecaminosa, de maneira nenhuma. Eu preciso me reduzir, eu preciso me enquadrar, eu preciso concordar com a palavra e não ela concordar comigo. Então, se o discurso é duro para alguns, a atitude de alguns é abandonar o discurso, abandonar a palavra de Deus, abandonar a congregação. Uma certa feita Jesus disse: porventura achará o Filho do Homem fé na terra quando vier? Evidentemente, porque se faltar um discurso desses, as pessoas ficam na igreja. E como é que são as igrejas tradicionais, modernas, lotadas de gente? Cheia de gente, pessoas atraídas pelo movimento humano, mas não tem o conteúdo da palavra que lhe traz arrependimento, que lhe traz lágrima nos olhos, arrependimento no coração. Falta a palavra que lhe leva a refletir na morte, no inferno, no pecado. Quando falta essa palavra que confronta com a nossa natureza pecaminosa, as pessoas não se convertem. Mas tem um monte de igrejas modernas que dizem inclusivas, que aceita tudo e todas. Portas abertas, porta larga. Mas se faltar a palavra de conversão, cai fora de lá. Nós precisamos ouvir uma palavra que me leva ao arrependimento, palavra que me leva a me converter. Jesus disse à figueira: nunca mais vai nascer fruto de ti. Você se modernizou, você se embelezou, você está muito aparente, você tenta enganar as pessoas com tua aparência. Para de ser hipócrita. Seja verdadeiro, seja servo e esteja na dispensação de Deus. Senhor Jesus te abençoe e te guarda, em nome de Jesus.